Olá, meus amigos, minhas amigas. Aqui nos encontramos mais uma vez, reunidos neste ambiente virtual, para mais um momento de estudo, mais um momento de esclarecimentos para todos nós acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Mais alguns minutos que o Senhor da vida nos concedeu para que continuemos nesta busca incessante pelo conhecimento da verdade e assim um dia nos libertarmos das trevas da ignorância. E é exatamente por isto que aqui nos encontramos mais uma vez, realizando esta busca, e agradecemos a Deus por mais esta oportunidade. É preciso que agradeçamos a Deus constantemente pela graça da vida. Agradeçamos a Deus por este corpo físico. Agradeçamos a Deus por mais esta oportunidade de aqui nos encontrarmos matriculados nesta escola bendita que é o planeta Terra, porque aqui nós nos encontramos realizando o nosso processo educativo. Apesar das dificuldades, exatamente por isto e para isto que aqui nos encontramos, porque nós nos encontramos em um mundo de provas e expiações. Com certeza iremos enfrentar dificuldades devido ao ambiente onde nós nos encontramos, devido à nossa condição evolutiva. Então é por isto que é preciso, mesmo nas dificuldades, aprendermos a agradecer a Deus por nos testar e nos conceder mais uma vez a oportunidade do aprendizado. Gratidão a Jesus, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade que veio à Terra, nos auxiliar neste processo. E por isto e para isto, Ele nos deixou este maravilhoso código pedagógico que conhecemos com o nome de Evangelho. Aos Espíritos amigos, não podemos deixar de agradecer-lhes pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre têm nos dado ao longo da nossa trajetória. A todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, gratidão por sua presença, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas mais uma vez. Abraço fraternal a todos e a todas. E hoje aqui nos encontramos para mais um estudo sistematizado da doutrina espírita, mais uma questão de O Livro dos Espíritos. Estamos estudando ainda a parte 2ª, capítulo de número 7, que trata acerca da volta do espírito à vida corporal. E hoje estudaremos a última questão da temática acerca do idiotismo e loucura. Última questão acerca deste assunto, que é a questão número 378. Foram 8 questões neste item, são 8 questões tratando acerca deste assunto. Iniciamos com a questão 371 e hoje concluiremos neste momento com a questão 378, que foi formulada por Kardec da seguinte maneira, lembrando que as primeiras questões acerca deste assunto trataram acerca do idiotismo e as últimas questões trataram acerca de loucura. Então esta última questão também trata acerca do assunto loucura, e Kardec a formulou da seguinte maneira: de que modo a alteração do cérebro reage sobre o espírito depois da morte? Ou seja, como o espírito ficará, o que ele irá sentir e de que forma irá sentir e por quanto tempo irá sentir as impressões da loucura, conforme aqui Kardec questionou essas alterações no cérebro, de que forma o espírito sentirá essas alterações depois de deixar este corpo físico que sofreu estas impressões, ou através do qual o espírito sofreu e recebeu estas impressões acerca da loucura, quanto tempo irá durar estas impressões? Então, isto que Kardec
quis saber dos espíritos superiores. E eles, sabiamente, responderam da seguinte maneira: que o espírito sentirá isto na forma de uma recordação. Ele sentirá isto na forma de uma recordação. Sentirá também como se fosse um peso oprimindo o espírito. E como ele não teve a compreensão de tudo o que se passou durante a sua loucura, sempre se faz mister um certo tempo, a fim de se pôr ao corrente de tudo, ou seja, o espírito se inteirar acerca de tudo, já que o espírito não se lembra ou não irá se lembrar por completo acerca deste período que ele permaneceu aqui na Terra, animando o corpo físico desarranjado ou desmantelado, conforme o termo que os espíritos amigos usaram. Então, assim, ele sentirá este desconforto, ou esta impressão, ou este algo a oprimir-lhe, a depender da sua condição de equilíbrio ou desequilíbrio maior ou menor, e a depender também, conforme aqui nos lembram os espíritos amigos, do tempo que ele ficou ligado a este instrumento na condição de louco. E aí eles acrescentam: por isso é que quanto mais durar a loucura no curso da vida terrena, na vida terrena, tanto mais lhe durará a incerteza, o constrangimento depois da morte. Então, quanto maior for este transcurso da sua existência aqui no mundo físico, ou seja, o espírito animando o corpo físico e recebendo estas impressões da matéria, maior será o período de incerteza, de constrangimento, de desequilíbrio no mundo espiritual depois da morte do corpo físico. Sendo assim, acrescentam os espíritos superiores, liberto do corpo, o espírito se ressente por certo tempo da impressão dos laços que àquele o prendiam. Então, assim, o espírito, depois de liberto, ou seja, depois de romper essas amarras ou estes laços que o prendiam ou que o prenderam àquele corpo físico na condição de louco, então ele irá ressentir ou sentir estas impressões por um tempo maior ou menor, mas sem sombra de dúvida que ele, o espírito, irá vencer este período e seguirá a sua trajetória normalmente. Então, assim, fechamos este parêntese com esta citação da questão 378, que, conforme falamos no início, a última questão acerca deste assunto, idiotismo e loucura. Lembrando que no nosso próximo encontro, nós iremos iniciar estudos acerca de um outro assunto, a infância. Então, assim, no nosso próximo encontro, começaremos este assunto, dando continuidade ao capítulo 7, que trata acerca da volta do espírito à vida corporal. Como é a infância de uma criança, espiritualmente falando, como é o espírito, ou de que forma se comporta o espírito ligado ao instrumento físico no início ou no reinício da sua trajetória terrena. Então, o espírito, de que forma ele se comporta? O espírito também é uma criança? Ou o espírito já é
uma entidade velha. Então, assim, estudaremos diversos pontos acerca deste assunto. Então, assim, fechamos este parêntese com esta citação da questão 378 para, na sequência, seguirmos com as nossas reflexões, agora com Miramês, Filosofia Espírita, volume de número 8 da coletânea, composta por 20 volumes, os comentários da questão 378, que se encontram no capítulo 21 do volume 8, e tem como título Recordação, que é exatamente acerca deste assunto e desta forma que os espíritos superiores responderam a Kardec acerca das impressões do espírito no mundo espiritual após deixar o corpo físico. Ele sentirá as impressões de loucura pela qual ele passou aqui na vida física, na condição de uma recordação com uma maior ou menor impressão, a depender da sua condição evolutiva, a depender da sua condição de equilíbrio ou desequilíbrio, harmonia ou desarmonia com a lei. Então, assim, Miramês inicia os comentários a esta questão 378 da seguinte maneira: o espírito sofre influência da matéria na recordação do tempo em que esteve reencarnado em um processo de loucura. Então ele sentirá a influência, irá sofrer a influência da matéria na forma de uma recordação do tempo que ele esteve aqui na Terra, reencarnado ou religado ao instrumento físico, em processo de desequilíbrio, em processo de loucura. E esse estado de alma deixa na consciência a impressão de toda a perturbação do cérebro em desequilíbrio. Então, assim, conforme os espíritos superiores responderam a Kardec, aqui repete Miramês, que a alma irá sentir essa perturbação do cérebro em desequilíbrio. E aí ele acrescenta que não há perpetuidade de loucura, ou seja, não irá perpetuar, ou seja, não é e não será de forma perpétua esta condição de loucura, nem de penas, como se diz em outras religiões. Porque não existem penas ou não existem castigos, aqui ele falando de pena na condição de castigo. Então não existem castigos eternos, ou seja, castigos que irão durar pela eternidade ou durar para sempre, porque se assim acontecesse, Deus não seria justo, Deus não seria a misericórdia, Deus não seria o amor. Então Deus nos concede oportunidades para corrigirmos a rota da nossa vida. Mesmo que soframos por muito tempo, mas um dia este ciclo de sofrimento cessará quando tivermos aprendido as lições que precisávamos aprender com estas dificuldades que nós mesmos as instalamos na nossa vida. Porque as dificuldades são criadas por nós próprios devido às nossas escolhas equivocadas. Todos os processos de provações, quando a alma se encontra encarnada, se refletem em vários dos seus corpos espirituais, sem o que o espírito não se educa. Então, estes processos de provações, estes processos de dificuldades, conforme aqui nos lembra Miramês, exatamente para a nossa educação. Mas como nós sabemos, nós não precisávamos sofrer para aprender, e não precisamos sofrer para aprender. Nós podemos sim aprender sem sofrimento.
mas estas provações, essas dificuldades, esses sofrimentos, simplesmente resultado das nossas escolhas. Se não tivéssemos errado, não teríamos que passar por dificuldades, não teríamos que passar por provações. Da mesma forma, quando nós vencermos esta etapa da nossa vida, resgatarmos todos os débitos para com a lei natural e não errarmos mais, não teremos mais sofrimento, ou não enfrentaremos mais dificuldades na nossa vida. Então, estas dificuldades, devido ao nosso desequilíbrio, os equívocos que cometemos, os crimes que cometemos contra a lei natural, estas dificuldades vêm exatamente para a nossa corrigenda, ou para que nós corrijamos a rota da nossa vida, ou seja, educação. A partir do momento em que nós alcançarmos esta educação, nós não faremos escolhas equivocadas. E todas as lições que recebemos do bem em forma aparente do mal se ambientam nos corpos sutis que usamos com objetivo de muitas vezes com objetivo que muitas vezes escapa à nossa observação. Então aqui Miramês lembra que em muitas situações, que está na maioria, nós nem sabemos, nós nem observamos que aquilo que nós classificamos como sendo o mal na nossa e para a nossa vida, em verdade é um grande bem. Então é por isso que ele nos lembra que todas as lições que recebemos do bem em forma aparente de mal ou do mal se ambientam nos corpos sutis do espírito. O Evangelho é uma mensagem de Deus às criaturas de serenidade e de amor, ou seja, o Evangelho é uma mensagem de serenidade e de amor para todos nós, para todas as criaturas, capaz de limpar. Então a mensagem do Evangelho é capaz de limpar e será capaz de limpar as vibrações pesadas em que nós mesmos acumulamos na nossa consciência em muitas vidas sucessivas. Então o Evangelho é exatamente o medicamento para o nosso tratamento. Então, exatamente por isto que aqui nós nos encontramos estudando o Evangelho de Jesus e precisamos, além de estudarmos o Evangelho, colocarmos em prática estes ensinamentos na nossa vida, nas menores atitudes do nosso dia a dia. Sendo assim, acrescenta Miramês, não há somente um esquema de despertamento espiritual. Para os espíritos, são inúmeros os processos de ascensão da alma. Então não existe apenas ou não existem apenas 2, 3, 10 esquemas organizados para a nossa melhoria. Existem infinitos, que são infinitas oportunidades para todos nós. Sendo assim, as provações que muitas vezes enfrentamos na Terra nos deixam uma soma de condicionamentos muito grande, não somente a argamassa fisiológica da estrutura do cérebro. O verdadeiro registro das leis está na nossa consciência. Conforme já estudamos em outras oportunidades, e conforme nós encontramos na doutrina espírita, conforme Jesus nos chama a atenção acerca deste assunto, a lei de Deus, ou a lei natural, está gravada na nossa consciência. Então Kardec fez um questionamento desse aos espíritos superiores, onde é que está gravada a lei de Deus? E eles responderam que a lei de Deus está gravada na nossa consciência, onde as letras são mais vivas e as recordações
podem se demorar, bem como também desaparecer, desde quando isso não tenha mais importância para a nossa perfeição. Quando um peso oprime o espírito e a compreensão já o atingiu, ele procura meditar mais sobre esta mensagem até descobrir o que a lei deseja dele. Se não alcança sua linguagem mística, procura quem a entende para o guiar na orientação mais conveniente. Então, quando nós alcançamos ou quando nós alcançarmos esta condição de entendimento, nós não nos revoltaremos contra a lei, mesmo que não entendamos a lei, a dinâmica da lei, mas nós procuraremos outras pessoas que já entendem, que já compreendem, para nos esclarecer acerca do assunto. Então, assim, Miramês segue os esclarecimentos dizendo que o objetivo mais profundo do Cristo é nascer e renascer em cada um de nós. Quando isso acontece ou quando isso acontecer, passará a alma a fazer a limpeza na sua própria intimidade, de sorte a fazer desaparecer todas as más impressões, quais sejam a tristeza, a melancolia, a maldade, o ciúme e a violência. Então, quando nós alcançarmos esta condição de esclarecimento acerca da lei natural, sem sombra de dúvida que nós estaremos já quase alcançando a condição de saúde integral para todos nós, onde não mais teremos tristeza, não teremos melancolia, não praticaremos a maldade, não seremos mais criaturas ciumentas, bem como não seremos mais criaturas violentas. E aí ainda a Miramês acrescenta que há espíritos que vivem da recordação das paixões inferiores e cada vez mais acumulam sombras em todos os seus corpos, perturbando todos os seus sentimentos e apagando mesmo temporariamente os valores conquistados. O umbral vive cheio dessas almas que dormem na inconsciência pela lembrança do que fizeram de mal, no acúmulo de vidas indesejadas. Então, assim, Miramês nos lembra que aquelas esferas mais inferiores do mundo espiritual, que dentro da doutrina espírita nós conhecemos com o nome de umbral, está cheio dessas entidades ou dessas almas que estão dormindo porque não têm condições de enfrentarem a si mesmas. Essas almas não têm condições de enfrentarem a si mesmas, não têm condições de olharem-se no espelho de si mesmas para enfrentar as suas dificuldades. Então elas terão que ficar em tratamento como se estivesse em coma, como acontece conosco aqui na Terra quando sofremos um trauma mais profundo, e aí em muitas situações temos até um coma induzido para um melhor tratamento. Então, assim, Miramês nos informa que o umbral vive cheio dessas almas que dormem na inconsciência pela lembrança do que fizeram de mal no acúmulo de vidas indesejadas. Ou seja, foram tantas atitudes equivocadas que essas almas foram acumulando ao longo da sua trajetória, que elas não têm condições de enfrentarem naquele momento essas dificuldades, lutarem para vencerem essas dificuldades. Então precisarão de um descanso para refortalecerem ou começarem um processo
de reequilíbrio. Existem os loucos da erraticidade, ou seja, espíritos que estão verdadeiramente loucos no plano espiritual. No entanto, essas almas estão presas nas teias mentais que elas mesmas criaram. Então são teias mentais, são aqueles pensamentos cristalizados que os levaram a esta condição de loucura. São amarras muito mais fortes que as cordas do mundo, e a própria caridade que nasce do amor não nos deixa auxiliá-los de modo a libertar essas almas dessas prisões. Mas a fraternidade que nos cobre a todos, provinda do coração do Cristo, nos ensinou a ajudá-las, ou ajudar essas almas a carregar suas cruzes, favorecendo o despertamento do amor em seus corações por variados processos que a caridade legítima inspira. Então, assim, Miramês nos lembra que essas almas, nesta condição ou nestas condições de desequilíbrio, elas nem oferecem campo mental propício para serem auxiliadas diretamente, mas não que elas estejam abandonadas, porque conforme ele nos lembra, a fraternidade que nos cobre a todos, provinda do coração do Cristo, nos ensinou a ajudar essas almas a carregarem as suas cruzes, favorecendo assim, mesmo que por muito tempo ou muito tempo depois, favorecendo o despertamento dessas entidades para o amor verdadeiro. Os hospitais e os remédios, enfim, a doutrina espírita com o passe e a água fluidificada, os livros e as conversações evangélicas são a misericórdia em plena função da benevolência. Então aqui Miramês nos fala acerca do amor de Deus para com todos nós. Os hospitais que nós temos aqui na Terra, que nos acolhem, que nos auxiliam, os remédios que remediam as nossas dificuldades, não que curem, mas que pelo menos é um remediar das nossas dificuldades ou das nossas dores. A doutrina espírita, o Evangelho do Cristo, a água fluidificada, o passe magnético, os livros edificantes, bem como as conversações evangélicas, tudo isso são a misericórdia em plena função de benevolência. Então, tudo isto é a misericórdia de Deus para com todos nós, não tirando as lições de urgência para o espírito, mas permanecendo como presença de Deus para todos os sofredores. O cérebro físico tem suas reações no espírito, mesmo depois da morte, para que os avisos sejam recordados e para quem recorda, renovar suas intenções do bem que nunca morre. O condicionamento é lei em todos os campos da vida, tanto na terra e no mundo espiritual. O melhor processo de descondicionamento do mal em nós é Jesus nas suas atividades permanentes, no seu evangelho e na revivescência da sua doutrina através da doutrina espírita. Então, assim, Miramês nos fala do condicionamento e do descondicionamento. E aí, ele encerra dizendo da seguinte maneira: seguindo ao Cristo, ou seguindo o Cristo, passamos a recordar somente a luz, por esquecer completamente as trevas. Então, quando nós condicionarmos as nossas atitudes ao Evangelho de Jesus,
descondicionando as nossas atitudes no mal e para o mal, nós passaremos a viver na luz. Porque quando nós tirarmos a sombra da nossa vida, nós passaremos a viver na luz. Porque quando nós fazemos escolhas e se fizermos as escolhas acertadas para a nossa vida, nós iremos pouco a pouco removendo as trevas do nosso mundo interior e assim as trevas sendo fustigadas ou substituídas pela luz. Porque, como nós sabemos, verdadeiramente, num sentido mais profundo, não existem trevas. O que existe, provisoriamente, é apenas a ausência da luz. Porque quando a luz chega, as trevas desaparecem. Reflitamos acerca disto, meus irmãos e irmãs. Um abraço fraternal a todos e a todas, em nome do Cristo nosso Senhor. E muito obrigado por sua presença, por sua participação. E em breve voltaremos a nos reencontrar aqui mesmo neste ambiente virtual, como havíamos dito, para iniciarmos um novo assunto nas nossas reflexões, que é acerca da infância. Abraço fraternal, em nome do Cristo nosso Senhor.